Olá! Muito se tem falado nos últimos tempos sobre moral e imoral. Apresento agora uma reflexão sobre esse tema. O que é moral? Moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Etimologicamente, o termo moral tem origem no latim morales, cujo significado é relativo aos costumes. As regras definidas pela moral regulam o modo de agir das pessoas, sendo uma palavra relacionada com a moralidade e com os bons costumes. Está associada aos valores e convenções estabelecidos coletivamente por cada cultura ou por cada sociedade a partir da consciência individual que distingue o bem do mal, ou a violência dos atos de paz e harmonia. Os princípios morais, como a honestidade, a bondade, o respeito, a virtude e etc., determinam o sentido moral de cada indivíduo. São valores universais que regem a conduta humana e as relações saudáveis e harmoniosas. Ética e moral. A moral orienta o comportamento do homem diante das normas instituídas pela sociedade ou por determinado grupo social. Diferencia-se da ética no sentido de que esta tende a julgar o comportamento moral de cada indivíduo no seu meio. No entanto, ambos buscam o bem-estar social. Assédio moral. De acordo com o artigo 483 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, o assédio moral acontece quando o comportamento de um indivíduo foge às regras estabelecidas socialmente ou no contrato de trabalho. Ser submetido a situações vexatórias, críticas não construtivas constantes e a humilhação são características do assédio moral. Moral da história. Esta expressão normalmente é utilizada depois de uma história que indica a lição que se é possível aprender com essa narrativa. É uma expressão bastante comum em fábulas e contos populares. Moral na história. Na filosofia, moral tem uma significação mais abrangente que ética e que define as ciências do espírito, que contemplam todas as manifestações que não são expressamente físicas ao ser humano. George Hegel fez a diferenciação entre a moral objetiva, que remete para a obediência de leis morais estabelecidas pelos padrões, leis e tradições da sociedade, e a moral subjetiva, que aborda o cumprimento de um dever pelo ato da sua própria vontade. Na literatura, particularmente na literatura infantil, a moral se resume a uma conclusão da história narrada cujo objetivo é transmitir valores morais, certo e errado, bom e mal, bem ou mal e etc., que possam ser aplicados nas relações sociais. Moral, amoral e imoral. As definições de amoral e imoral são relacionadas com a moral, no entanto, expressões significados distintos. A imoral é todo tipo de comportamento ou situação que contraria os princípios estabelecidos pela moral. Por exemplo, a falta de pudor, a indecência e etc. Já um comportamento ou situação amoral é a ausência de conhecimento ou noção do que seja amoral. As pessoas com comportamentos amorais não sabem quais os princípios morais de determinada sociedade, por isso, não os seguem. Bem, amigos, que saibamos distingui-los e praticá-los no nosso dia a dia, para que tenhamos uma convivência mais saudável e feliz.